Bom, galera, vamos lá, vamos começar a resolução comentada URGS 2024. Primeiro ponto, gente. Agora a estratégia para a gente acertar as questões na prova, mesmo que fique com alguma dúvida, tá? Então, a URGS ela tem uma vantagem, ela segue uma sequência cronológica, então é sempre fundamental que a gente tenha também uma noção de linha de tempo em nossa cabeça. Primeira questão que aqui aparece, ó, Roma republicana. Beleza. Vem comigo. Quando é verdadeiro ou falso, vocês vão fazer exatamente do jeito que eu vou ensinar aqui. Tu faz uma, se tu tiver certeza, tu já vai para as afirmativas e elimina aquilo que contradisser a tua certeza. Então vamos lá. Cara, todo vestibulando que se prepara para alto desempenho precisa saber que Roma, já durante o período republicano, foi imperialista. Que a Roma dominou entre o século V e o século III a.C. a Península Itálica, e que as conquistas extra-peninsulares aconteceram depois das Guerras Púnicas. E que ainda durante o período republicano, Roma já dominava regiões dos Balcãs, áreas orientais, norte da África e boa parte da Europa Ocidental. Então, esse é um conhecimento essencial para quem busca alto desempenho. Beleza, então a primeira é verdadeira. Sendo a primeira verdadeira, imediatamente a gente elimina a D e a E. Perceberam? Olha só. Se tu ficar em dúvida, tu não leva muito em conta a ideia, mas tem mais F do que V, deve ser falso. Não, 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 não. Aqui, ó, se é verdadeiro, eliminamos 3. Sabe o que significa? Que se nós soubermos a segunda ou a última, nós já acertamos a questão. Até porque essa terceira está falsa. Porque Roma nunca foi democrática e popular. A República Romana ela apresentou características institucionais, como o Senado, as magistraturas, as assembleias, mas nunca as assembleias foram o elemento essencial do poder. Isso é coisa para a Grécia, isso é coisa mais especificamente para Atenas. Beleza. Aí chegou na hora da prova, eu olho para esse nome, isso aqui me parece ET, né, cara? Isso aqui me parece coisa de outro mundo, isso aqui me parece extraterrestre. Beleza. Latinos, faliscanos e os etruscos, grupos que dominavam a política durante a República, não tenho a menor ideia. Calma. Se eu souber a última, essa é desnecessária para eu decidir a questão. Então vem para cá. Lutas políticas e sociais de caráter heterogêneo. Opa, o que significa heterogêneo? Não são só de uma característica. Nós vamos ter, por exemplo, as lutas sociais no final do período republicano. Cara, tem luta de tribunos da plebe por reforma agrária, tem generais disputando o poder, não só nas ditaduras como nos triunviratos, tem disputas políticas internas do Senado, Cícero e Catilina, tem a rebelião de escravos, Espartacus. Então é bastante heterogênea essa ideia de lutas sociais. Beleza. Eclodiram durante a crise da República e mostraram a fraqueza do sistema republicano, senão ele não teria caído. Então essa é verdadeira. Perceberam que mesmo que eu não tivesse a noção de que essa aqui era falsa, porque os etruscos eles influenciaram o período da monarquia em Roma. Sei que é uma questão idiota. Eu sei que isso aqui é uma coisa que é uma cobrança de uma decoreba estúpida, mas ela não era o elemento essencial, fundamental para tu acertares a questão. Dava para chegarmos à letra B sabendo que a primeira e a última eram verdadeiras. Então, na hora da prova, é fundamental que vocês façam assim nas afirmativas de verdadeiro e falso e também naquelas sequências de 1, 2, 3, às vezes 1, 2, 3, 4. Essencial, certo? Então, 31, letra B. Aí já viemos para a Idade Média. E aí, olha só, o que acontece? A Idade Média, ela é caracterizada por toda aquela sistematização do período feudal, aquela fragmentação política. Mas nós temos uma circunstância que é a existência do Reino da França. Durante grande parte da Idade Média, do século VIII até o século XII, os muçulmanos dominaram a maior parte da Península Ibérica. Então, tu tinhas o Reino Cristão da França e o Sacro Império Romano Germânico. Depois do Tratado de Verdun, 843, dissolução do Império Carolíngio,
nós tivemos uma estruturação progressiva na Europa Central da formação do Sacro Império Romano-Germânico. E a maior autoridade secular, olha o que eu estou dizendo, secular, mundana, temporal, a maior autoridade mundana europeia era o imperador. A maior autoridade religiosa, espiritual, era o Papa. Só que tanto o Papa se intrometia nas coisas mundanas, seculares, quanto imperadores do Sacro Império se intrometiam nas questões relacionadas à Igreja, nomeando bispos, por exemplo, a querela das investiduras dos séculos XI e XII é um desses exemplos de disputas políticas entre o papado e o imperador do Sacro Império. Beleza, mas vamos lá, vamos aprender a fazer questões. Cara, eu estou vivendo o Ocidente medieval e a relação política entre o século XII e o século XV. Beleza, Baixa Idade Média. Observa, a primeira alternativa A me diz: a Igreja e o Império atuaram sempre. Cara, ao longo de 300 anos, é muito difícil que dois poderosos, dois poderes tão grandes, sempre se coadunem, sempre atuem da mesma maneira. E aí, até mesmo durante o período de cruzadas, durante o período da grande crise do século XIV, relações às revoltas camponesas, Guerra dos 100 Anos, nem sempre as posições da Igreja e do Império coincidiram. Pelo contrário, por vezes nós tivemos enfrentamentos até de tropas. Aí olha a próxima. Primeiro grande erro. Um trabalho assalariado é daquele que recebe salário. Cara, os camponeses da Idade Média eram servos. Eles não eram assalariados. Tampouco eles formaram essas forças paramilitares, essas guerrilhas. O que aconteceu no século XIV foi que camponeses submetidos à servidão organizaram-se em rebeliões, na maior parte dos casos, não propriamente de grande organização, mas de espontaneísmo das ações. Rebeliões contra a nobreza, as Jacqueries na região da França e da Bélgica, a rebelião de Wat Tyler na Inglaterra. Então essa está errada duplamente, pela questão do trabalho assalariado e dessa força de organização paramilitar. Normalmente as revoltas camponesas tinham um caráter muito mais espontâneo e não com uma organização central e atuação coletiva. Elas eram mais específicas de determinadas regiões e características espontâneas. Aí, olha que interessante, a C ela é um elemento contraditório a A e também a D. Porque, cuida, a C diz o seguinte, que houve conflito entre império e papado e é um dos principais elementos para compreender a história política do período. Se nós temos esses dois, e mais o rei da França e depois o rei da Inglaterra se consolidando, como os principais líderes da política espiritual e material, espiritual e secular, os conflitos que existiam, eles eram fundamentais para que a gente entendesse as dinâmicas da vida política medieval. E isso, ao longo de todo esse período, foi um elemento fundamental, por isso que a resposta é letra C. Aí pensa comigo, como é que os conflitos políticos não iriam interferir no processo inquisitorial contra os hereges? Nós tivemos, inclusive, muitas vezes, uma aproximação do Papa com o imperador do Sacro Império, com o rei da França, para se criar ações, inclusive, cruzadistas contra heresias. Contra a heresia cátara, por exemplo, a heresia albigense. Foram momentos em que, por disputas políticas, por conflitos de influência política, os cavaleiros templários foram condenados como hereges, porque, afinal de contas, tanto o papado quanto o rei da França quanto o imperador estavam endividados com esses grupos de cavaleiros. Então, há, sim, uma interferência. E a última, essa, cara, é um pouco sacanagem porque ela traz uma decoreba, mas, gente, a Itália só vai se unificar e se tornar uma nação em 1870. Não é no período medieval. No período medieval, nós tínhamos o reino da França e o reino da Inglaterra, que disputaram, entre 1337 e 1453, tanto territórios, quanto influência econômica sobre regiões como Flandres, quanto também questões políticas e vassálicas entre eles. Então, ali, na E, o conflito da Guerra dos 100 Anos foi entre França e Inglaterra. E sim,
culminou com uma acusação de que a Joana d'Arc era uma traidora da França, foi entregue aos ingleses e queimada na fogueira inquisitorial, até porque ela representava um desafio à igreja, uma mulher camponesa com visões de santos, representando uma ideia de abençoamento divino, e ela comandando tropas. Isso era uma quebra dos paradigmas sociais do período medieval. Então, a 32 é letra C. Aí nós chegamos ao Brasil colonial. Cara, essa questão, tu fica assustadinha, tu fica assustadinho, mas não tem que ficar. Pelo seguinte, ó, essa questão tem que saber ler. Tem que ler com atenção. Aí tu olha, mas esse texto, não sei o quê, que troço grande. Cara, é sobre o texto. Então, lê. Aí vem comigo. Os grupos nativos e a morfologia da conquista da América. Cara, aqui, olha só, vamos dar uma olhada. A gente vai ler aqui bem claramente, ó. Dessa maneira, havia uma política de aliança e comércio entre franceses, ingleses e holandeses. Os tupinambás, portanto, se aproximaram deles. Beleza. Aí vem comigo. A B eu já elimino por isso aqui. Tirei, porque o levante não é contra. Eles eram aliados. Aí vem comigo. Vamos voltar. No dia 12 de janeiro, tendo assegurado essa região, restou confrontar os holandeses no ano de 1623. E aí Pedro Teixeira parte do forte para expulsar os batavos. A Batávia é uma das províncias que formam as Províncias Unidas, que nós genericamente chamamos de holandeses. Aí vem comigo. Cujo último ataque e derrota ocorreu, Tata. Ainda no século XVII, com a revolta de Cumã, passando por São Luís, chegando a Belém. Aliás, houve um repentino e eficaz levante dos tupinambás desde a capitania de Cumã. Então, os tupinambás se ergueram passando por São Luís e Belém. Os nativos se posicionaram contra os portugueses, respondendo de forma armada e articulada às tentativas de colonização. Como o caráter da presença francesa e holandesa estabelecia trocas e que, ao máximo, estabelecia feitorias, tanto os franceses quanto os holandeses tinham essa relação de escambo, e os ingleses também. Ela não afetava a estrutura da dinâmica da população nativa autóctone. Por quê? Porque os portugueses agiam de maneira violenta e desestruturavam as organizações nativas, inclusive capturando pessoas para serem escravizadas. Aí vem comigo, essa revolta de Cumã, enquanto uma revolta colonial, se insere nesse contexto. Os tupinambás, que já conheciam os portugueses, usaram ferramentas adquiridas no contato com os colonizadores e foram inimigos dos portugueses na consolidação da dominação da Amazônia. E aí ele vem trabalhando aqui, ó. Os indígenas descobriram que os portugueses queriam escravizar os povos da região. Então aí a gente tira de cara a. Se tu quer escravizar a pessoa, tu não é pacífico, né? Aí essa. Os holandeses e franceses adotaram a mesma política? Não. Contrário. Os portugueses eram exploratórios e escravizadores. Franceses e holandeses, depois os ingleses, no máximo faziam feitorias para trocas comerciais. Por isso se tornaram aliados. Os tupinambás se levantaram contra os portugueses. Sim, mas está aqui, ó. Eles se levantaram contra os portugueses. Ponto. Essa é uma questão de leitura, não podia perder essa questão. Essa é letra D. E aqui, os ingleses, holandeses e franceses se uniram aos tupinambás contra os portugueses. E não o que está escrito na lei. Essa é uma questão de leitura e atenção. Essa tu não pode deixar escapar de jeito nenhum. Opa! Outra de verdadeiro e falso a 34. Vamos lá. Relação ao período colonial do Brasil. Show de bola. O Brasil vivenciou o ciclo açucareiro e utilizou mão de obra escravizada. Cara, isso é básico do básico. Latifúndio, escravismo, plantation, aquela coisa toda, né? Tudo. Então, essa é verdadeira. Beleza. Você viu que eu já eliminei duas. Eliminei duas.
Se a próxima for falsa, acabou a questão. Então, vamos ver. Diferentes movimentos, como os ocorridos em Minas e na Bahia no século XVIII, explicitam que houve resistência à dominação portuguesa. Cara, século XVIII, na Bahia, por exemplo, em Minas Gerais, nós tivemos, por exemplo, uma revolta chamada Vila Rica, e depois nós tivemos a Inconfidência Mineira. Nós tivemos, em 1789, a rebelião, a sedição mineira, a conjuração, e em 1798, a conjuração baiana. Mas tá, não lembrei, botei um ponto de interrogação nessa. Vamos para a próxima. Será que, se hoje, com absolutamente todas as tecnologias, inclusive de rastreamento via satélite, usando drones, ainda existe o contrabando? Será que em Minas Gerais, no período colonial, os portugueses teriam conseguido banir? Porque uma coisa é combater, uma coisa é diminuir aquelas famosas procissões com os santos de Paulo. Outra coisa é banir por completo. Banir é acabar totalmente. Gente, isso num país com as dimensões do Brasil é praticamente impossível. E tu viu que isso é bem drástico, ó, quando tu vai banir completamente. Claro que não. Claro que não. Mas ainda, tá, fiquei ali meio apertado, estou em dúvida, sou meio cagalhona. O que era o antigo regime? O antigo regime era como os absolutistas, os iluministas, perdão, chamavam o absolutismo, chamavam o mercantilismo, o clericalismo das instituições. O iluminismo, ele inspirou as revoluções burguesas. Ele inspirou, por exemplo, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi uma séria ameaça ao antigo regime, em toda a Europa. E seus ideais se disseminaram. E no início do século XIX, então, mais ainda a presença napoleônica. Herdeiro dos ideais da Revolução Francesa, Napoleão, especialmente durante o período imperial, ele se lançou em campanhas militares para, teoricamente, combater o antigo regime. E isso teve impactos gigantescos na Península Ibérica. Napoleão faz o bloqueio continental em 1806. Portugal era mega aliado da Inglaterra, Portugal se nega a cumprir, e o Napoleão invade a Península Ibérica através da Espanha. Portanto, nós estávamos vivenciando o ápice da crise do antigo regime. Embora Napoleão depois fosse derrotado e o Congresso de Viena tentasse restaurar o antigo regime, a tentativa de restauração por si só demonstra que o antigo regime estava em crise. E o Congresso de Viena vai fracassar. Entre 1810 e 1825, tirando Porto Rico e Panamá, toda a América Latina já era independente, os Estados Unidos ainda em 1776. E a grande marca do antigo regime colonial aqui sobre o continente americano era o colonialismo. Portanto, essa última, ela é ultra falsa. Então, sabendo que a primeira é verdadeira e a última é falsa, eu já ficaria entre essas duas. Então, bastava eu saber qualquer uma das outras duas e eu acertaria. A segunda é verdadeira, a resposta correta é a letra C. Temos ali a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, e Portugal não conseguiu banir. Ah, mas ele combateu. Sim, combateu. Só que aí está escrito banir. Ah, mas ele diminuiu um monte. Sim, diminuiu um monte. Mas ali está escrito banir. Banir é acabar. E por isso está errado. Certo? Então, 34, letra C. Aí vem comigo. Final do século XIX. Não era o colonialismo. O colonialismo europeu deu-se sobre o continente americano entre os séculos XVI e início, primeiro quartel do século XIX. Ações de dominação política e militar sobre quais continentes? O primeiro colonialismo foi sobre a América, o segundo colonialismo foi sobre África e Ásia, o neocolonialismo. Inglaterra e França foram os dois grandes impérios. Esse período também está relacionado ao grande desenvolvimento industrial, a segunda fase da Revolução Industrial. Aceleração da produção, inclusive até com grandes inovações, indústria química, indústria siderúrgica, indústria bélica, logo em seguida o Fordismo e o Taylorismo. E aí esses caras buscavam o quê? Tanto matérias-primas quanto mão de obra barata. Então vamos dar uma olhada no que se coaduna com isso. Neocolonialismo verdadeiro, colonialismo falso, tirei. Estou entre A, C e D. Aí cheguei aqui, continentes são África e Ásia.
eu já tinha tirado a B e a C. Agora, eu tiro, simplesmente por saber que na América foi o colonialismo, eu tiro a A e a C. Resultado, acabou a questão. Porque aí ele se dá sobre África e Ásia, busca-se a mão de obra barata e matérias-primas. Fechou? Matérias-primas tanto para a indústria quanto também para a alimentação na Europa. Certo? Beleza. Vamos para a 36. Opa, leia o trecho a seguir. Agora vamos falar da indústria de carne. Gente, é por isso que às vésperas da prova da PUC, eu já faço isso, e da URGS também, tem aula específica de Rio Grande do Sul. Na aula de História do Rio Grande do Sul, com polígrafo próprio para tanto, nós veremos as etapas da estrutura pecuarista e veremos que no início do século XX desenvolveu-se a frigorificação, acompanhando exatamente aquela evolução tecnológica e industrial da questão anterior. Isso foi a grande inovação. Aí jogou aqui, ó, o texto perpassa a partir da produção de carnes, diferentes fases da produção industrial do século XIX ao XXI, 18 ao 21, perdão, e aí se considerando o texto, fases da Revolução Industrial, mundo globalizado, afetado pela pandemia. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nem li direito o texto, mas o texto já vai mostrando, ó, o processo de trabalho na indústria da carne é historicamente apontado como uma das mais insalubres. Ele está me dizendo que a insalubridade é a característica. Então, eu não posso marcar grandes inovações beneficiando. Vamos ver. Essa constatação se estabelece bem antes do advento dos frigoríficos nos primórdios da indústria da carne. Aqui já está uma boa resposta. O exemplo mais evidente é o das charqueadas, instaladas na região sul do Brasil desde o final do século XVIII, que eram conhecidas pelas condições extremamente difíceis de labuta. O que é labuta? Vem do latim labor, trabalho. Para seus trabalhadores escravizados, quanto pela importância econômica. Fins do século XIX, início do século XX, a produção de charque nas repúblicas do Prata e também do sul do Brasil sofreu uma grande transformação com a implantação dos frigoríficos. Ele está me dizendo isso, início do século XX. E a adoção de um processo muito mais eficaz de conservação da carne. Se o processamento da carne já era insalubre no modelo de charqueadas, pelo próprio manejo da carne, o processo de trabalho nos frigoríficos acrescentou ao setor não apenas a modernização tecnológica, mas uma administração, olha o Fordismo, Taylorismo, programada dos tempos e movimentos dos trabalhadores. É uma linha de corte e uma linha de separação da carne, assim como era aquela linha de montagem fordista taylorista. Essa situação altamente insalubre foi agravada com a pandemia. Você está vendo que ele só está me dizendo que tudo era insalubre. E isso se agravou com a Covid. Enquadrados como serviços essenciais, indústria de alimentação, os frigoríficos não foram afetados pelo distanciamento social. Então, o texto está me dizendo que o troço não melhorou. Então, pronto, vamos lá. A chamada quarta fase, indústria 4.0, início do emprego das linhas de montagem. Não, bem antes, está aqui, ó, bem antes. A modernização tecnológica se dá aqui no início, fim do século XIX, início do XX, está aqui, ó. Programação dos tempos e movimentos. Então é muito antes, não é só agora. Fora. As condições foram modernizadas com os frigoríficos. Sim, mas isso aqui o texto me disse. Está aqui. Modernizadas, transformação e processos eficazes. Beleza. Está aqui a resposta. Pronto. Aqui, 36, letra B. A indústria da carne teve tecnologia? Sim. Melhorou as condições? Não. A situação foi agravada. Outra questão que a leitura era fundamental. As charqueadas tinham mão de obra livre assalariada. Opa, 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 opa. Que dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Ah, aqui, ó. Trabalhadores escravizados. A mão de obra das instâncias de criação de gado tinha os peões, que é o tipo de mão de obra pré-capitalista. O que predominava nas charqueadas era a mão de obra de pessoas escravizadas, certo?
Os processos de modernização empregados melhoraram as condições de trabalho. Cara, se eu marquei isso, eu não prestei atenção ou não sei ler. Está aqui, o troço vai agravar. Outra questão que não dá para vocês perderem, letra B de Brasil. Certo? Bom, vamos para a 37. Opa, é 1, 2 e 3, gostei, vamos lá. Sim, eu gosto de água tônica. Zero. O papel imperial da Espanha se fortaleceu a partir da guerra estabelecida com a Inglaterra no final do 18. Opa, eu vi agora há pouco que no final do século 18 nós tínhamos a crise do antigo regime. Portanto, os impérios coloniais de ingleses, franceses e principalmente portugueses e espanhóis estavam em crise. Aí, o que acontece? Olhei para essa primeira e, me assustei. Que guerra é essa? Cara, na real, no final do século XVIII, a guerra forte que existiu foi entre 1756 e 63, que é a Guerra dos Sete Anos. De um lado tinha a França, que era reinada pelos Bourbons e seus aliados, dentre eles a Espanha. Do outro, Inglaterra e seus aliados, dentre eles Portugal. E foi a Inglaterra que venceu essa guerra, enfraquecendo o Império Colonial Espanhol. Certo? Mas tá, fiquei em dúvida aqui. Marquei. Venho para 2. A independência dos Estados Unidos e as ideias iluministas influenciaram as elites da América Espanhola, os crioulos. Perfeito, cara. A 2 tem que estar na resposta. Então, ou é apenas 2, ou é 1, 2 e 3. Venho para 3. Tchê, diz uma coisa. Será que uma rebelião de escravos negros vai inspirar as elites? As elites vão olhar e dizer: opa, escravos negros do Haiti estão matando a elite branca do Haiti. Vamos estimular que isso aconteça. Pois é isso que a questão está afirmando. É um contrassenso. As elites aqui da América Hispânica, da América Latina, todas elas, inclusive a elite brasileira, se borraram com a ideia de que se pudesse se espalhar nas diversas regiões da América, pudessem se espalhar rebeliões inspiradas nessa revolta de gente explorada e proscrita que eram os escravos, que lá no Haiti, na Ilha de Santo Domingo e tudo mais, se ergueram contra os franceses. Se espalhou um pânico, não uma inspiração, entre as elites latino-americanas de que esse modelo revolucionário haitiano tomasse conta do continente. Isso é o haitismo, o haitianismo. E sempre que havia levantes, como a Conjuração Baiana, de gente preta, pobre, muitos deles escravizados, as elites trataram de se unir, tanto a coroa espanhola quanto a coroa portuguesa, para massacrar os rebeldes. Então é o oposto. As elites, elas queriam era evitar, e não se inspiraram nessa revolta. Então a 13 é absurda. Portanto, mesmo que eu não soubesse a 1, eu responderia, porque só a 2 é verdadeira. E a 1 está equivocada, porque nem mesmo a Espanha venceu essa guerra que ela era coadjuvante, e muito menos ela se fortaleceu. Então, 1 e 3 erradas, apenas a 2 é a nossa resposta. Aí venho comigo. Questão bem difícil essa, tá? Questão bem difícil. Porque essa questão te leva a refletir sobre a existência de negros livres cidadãos no Brasil imperial. E a gente reluta muito, porque a gente trabalha muito com aquela ideia de que não, é só lá no final. A gente só fala da questão abolicionista, assim, nos vestibulares tradicionais, no final do Império. Mas, gente, alforrias existiram ao longo ainda do período colonial e também durante o período imperial. Negros livres já não eram tão incomuns assim depois que o Brasil se tornou independente. Quando aconteceu a Lei Áurea, o número de pessoas pretas escravizadas era significativamente menor do que o número de pessoas negras libertas que viviam no Brasil. Então, a URGS ela gosta muito de desconstruir os dogmas, aqueles chavões da história.
de que a princesa Isabel, benevolente, que mulher, ela que deu liberdade para todo mundo porque ela era boazinha. Não, cara. Tu tem elementos sociais, tu tem muita luta social histórica nesse país. E aí também essa questão ela explora uma noção de pertencimento, porque ela coloca algo que quebra o imaginário coletivo de que os negros eram banidos e pronto, e eles não queriam se envolver, eles eram contra o Estado e tudo. Não, vem comigo, vamos lá. O texto em questão faz uma crítica à tentativa do presidente da província de Pernambuco de proibir a participação de negros em postos da Guarda Nacional. Opa! A Guarda Nacional foi criada em 1831, durante a Regência Trina, quando o ministro da Justiça era o padre Diogo Feijó, mesmo aquele da Lei Feijó, Lei para Inglês Ver. A Guarda Nacional era a brigada da época e ela era composta pelos cidadãos brasileiros livres, comandados por aqueles que tinham um poder maior, especialmente latifundiários, e que eram conhecidos como coronéis. Mas todos os homens brasileiros livres, se casados maiores de 21, ou se não maiores de 25, eram considerados cidadãos, homens livres. Portanto, uma pessoa negra forreada, libertada, se enquadra nessa questão de ser homem maior de idade, considerado cidadão. Inclusive, se tivessem uma determinada renda, já que o voto era censitário pela Constituição, poderiam participar, inclusive, do processo eleitoral. Aí, olha só, o presidente da província de Pernambuco, ele está tentando proibir os negros de acessarem postos, inclusive de comando de tropas. E aí, esse documento histórico, ele pode ser usado para a gente compreender práticas de resistência e organização da comunidade negra. Observa que o jornal é O Homem de Cor. Portanto, era uma publicação dos negros livres para a população negra de Pernambuco. O título 2º da Constituição, ou seja, a Constituição Nacional, marcando os cidadãos brasileiros, não distingue o roxo do amarelo, o vermelho do preto. Ou seja, esse título 2º da Constituição coloca a ideia de que os cidadãos não dependem de um elemento de cor. Mas, e aí olha a crítica que eles fazem ao presidente da província, chamando de ditador. O ditador Zeferino, na pátria dos Agostinhos e Canéas, ou seja, famílias poderosíssimas lá de Pernambuco, ousou, em menoscabo da grande lei, ou seja, menoscabo, ele não está dando valor para a Constituição, cravar um agudo punhal em os peitos brasileiros, ou seja, ele está transgredindo a lei, agindo como um ditador. Então, essa população é uma população livre. E se esses caras estão se manifestando em um jornal porque querem participar da guarda, eles não estão em quilombos, né, gente? E eles querem participar. Observa, eles estão criticando a proibição de sua participação. Então, eles não querem combater, eles querem participar. Aí tu poderia ficar entre a B e a E, porque ambas falam da população negra. E aí é que entra a dificuldade, porque aí tu precisaria saber que para participar de um instrumento que é militar, oficialmente, tu precisas ter homem livre. Então a B está errada porque fala da população escravizada. Se tivesse dito a população negra livre, isso seria certo. E aí o que acontece? Eles não são contrários à Constituição. A Constituição permite a sua participação. São os atos daquele presidente da província de Pernambuco que contradizem, inclusive, a própria Constituição. E aí é a nossa resposta, porque a população negra livre, homens livres negros, nascidos no Brasil, e que eram considerados cidadãos.
e ela era numerosa em algumas províncias, como era o caso de Pernambuco. Vai se tornar muito mais numerosa depois da Lei Eusébio de Queiroz, depois da Lei do Ventre Livre, etc., na segunda metade do século XIX. Mas aí já era, sim, significativo o número de pessoas livres negras na região. Vamos para a próxima. Então, letra E, a 38. Vamos para a próxima, 39. Cara, essa é uma efeméride. 2024, completam-se os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. E isso foi uma coisa que eu bati muito na tecla no pré-prova. A gente sempre tem que ficar tendo essas efemérides. Aí te liga nisso, ó. Se são 200 anos agora, em 2024, e eu dei isso na aula do Rio Grande do Sul, quem fez aula ano passado não podia errar. Então não começou em 1850, não é 200 anos, né? Em 1824 veio a primeira colônia de imigrantes germânicos ali para a região de São Leopoldo. Certo? Ah, mas veio mais depois, beleza? Mas não é início. Eu sei que a maior leva vem depois da Lei de Terras. Mas teve início. Então, essa está errada. Mesma coisa, a unificação alemã, ela se deu em 1870, gente. Ela foi bem posterior à vinda dos imigrantes. Então, não é o principal fator se ela acontece depois. Mas, será que está acontecendo uma guerra no lugar e é esse o momento que tu vai para o lugar? Maior imigrante está indo para a Ucrânia agora. Será que é isso? Não, gente. Durante a Guerra dos Farrapos se estancou a imigração para o Rio Grande do Sul. Se estancou justamente porque tu estavas vivendo uma guerra civil no território. Mas, final do século XIX, gente, nós temos uma característica predominante, pensamento coletivo, de eugenia e de branqueamento da população. Tchê, a abolição da escravidão acabou em 1880. Acabou não, a abolição aconteceu em 1888. Em 1891, o governo republicano proibiu a imigração de africanos para o Brasil, com essa ideia de branqueamento, e incentivou ainda mais a vinda de imigrantes europeus. Então, de maneira alguma, essa lei está verdadeira. Proibiu foi a vinda de imigrantes negros, porque uma coisa é a pessoa ser escravizada e vir para cá. Outra coisa é a pessoa estar lá em Angola, vai um navio mercante brasileiro, e ele está em condições precárias em Angola, em Moçambique, e decide vir para o Brasil tentar a vida. Esse tipo de imigração foi proibida em 1891. Só vai ser retomada mais adiante no período republicano. E aí vem a nossa resposta. Durante a época do Estado Novo, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e o fez ao lado dos aliados. Inglaterra, França, União Soviética e já Estados Unidos da América. Contra a Alemanha, Itália e Japão. E houve, inclusive, a criação de campos de concentração para japoneses na Amazônia. E houve, sim, uma política varguista de proibir a educação e até mesmo a fala e até tradições italianas e alemãs. E aí, o que é a origem teutônica? A Teutônia é uma das regiões que forma a Alemanha. Então, imigrante germânico tem também esse sinônimo de teuto. Tanto é que no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Teutônia, de imigração alemã. Então, as iniciativas que buscavam manter traços identitários, como a fala, danças típicas, jogos, a educação, a leitura, músicas, na linguagem alemã ou também na linguagem italiana, foram, durante aquele período, proibidos. E a letra E é a nossa resposta. Vem para a 40. Cara, aqui, ó, questão um tanto quanto complicada, mas quando nós estudamos as causas da Primeira Guerra Mundial, nós estudamos, e mais, é início do século XX, gente. Início do século XX. A partilha da África já havia acontecido, ela foi feita em 1885, na Conferência de Berlim. E quando nós estudamos as causas da Primeira Guerra Mundial, nós falamos da questão do Marrocos. Inclusive, para simplificar a vida, eu só na aula digo,
questão do Marrocos, tu associa as causas da Primeira Guerra, e caiu exatamente isso. Então, a disputa pelo Marrocos aqui envolve a Alemanha, isso aqui tem um chapéu de guerra alemão, França, a República Francesa, e os ingleses aqui. E houve essa disputa, especialmente entre França e Alemanha, pela questão do Marrocos, área estratégica. E ela tem a ver, portanto, com a origem, as causas da Primeira Guerra Mundial. A Conferência de Berlim foi em 1885, a Liga das Nações foi criada em 1919, após o Tratado de Versalhes, e os cipaios foram soldados nacionalistas que se ergueram contra a presença britânica na Índia. Eles acusavam os britânicos de profanarem as divindades hinduístas, usando, por exemplo, o sebo do gado para lubrificar suas armas e os projéteis dessas armas. Os cipaios acabaram sendo esmagados pelos ingleses. Vamos para 41, já chegando nas partes finais desta prova. Olha aqui, ó, gente. Revolução Russa de 1917. Vem comigo. A situação econômica dos russos melhorou com a participação na guerra. Claro que não, cara. Os filhos homens desses camponeses eram recrutados, se confiscava a produção agrícola. Cerca de 4 milhões de russos morreram de fome durante a Primeira Guerra Mundial. Péssimo. O Tratado de Versalhes foi posterior, ele é 18, 19 o Tratado de Versalhes. A Revolução Russa é 17. Que o Tratado de Versalhes vai criar, inclusive, aquele cordão de isolamento com vários países do leste europeu para isolar a Rússia, que já transitava para se tornar a União Soviética, sim. Mas não é uma causa da Revolução. Certo? Então tá fora. Estopim é início. Bolcheviques eram os radicais. Mencheviques, moderados. Cara, decorebinha básica que a gente sempre trabalha quando trabalha a Revolução Russa. O bolchevique é o mais radical, os mencheviques eram mais moderados. O resto está certo. A Rússia entrou ao lado do Império Austro-Húngaro. Não. Contra o Império Austro-Húngaro, contra a Alemanha. E a Rússia ingressou na Primeira Guerra ao lado da Inglaterra e da França. Formava, inclusive, desde o final do século XIX, a Tríplice Entente, a Entente Cordiale. E em 1918, o Lenin, quando liderou a Revolução, ele disse, cara, essa guerra é uma guerra imperialista, velho. A gente vai fazer a Revolução e a gente vai vazar. E eu vou fazer uma paz em separado com a Alemanha e vocês querem continuar lutando, vão, que eu não vou me meter. Eu quero consolidar a minha Revolução. Aí, em janeiro de 1918, ele assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Então, a paz que a Rússia assinou foi com a Alemanha. E ela estava na guerra ao lado da Inglaterra e da França até então. E a última é a nossa resposta. Porque, de fato, cara, as ideias comunistas, mesmo aqueles primórdios lá na Comuna de Paris, eles deram vez e voz às mulheres. Embora lá na Comuna de Paris elas não tivessem direito ao voto, na Rússia, que vai evoluir para a União Soviética, até porque o comunismo quebrava com os paradigmas das tradições morais e religiosas, nós tivemos, sim, um avanço das pautas femininas e feministas. E o direito ao voto, a igualdade entre os cônjuges, a igualdade de direitos e o direito ao divórcio foram elementos ali implantados. Então, essa resposta é a correta, letra E de Equador. 42, olha aqui, ó, isso aqui também é aniversário histórico, são os 80 anos de Auschwitz. Então, olha aqui, ó, vem comigo. O Primo Levi é um italiano de origem judaica que sobreviveu aos campos de concentração. E aspectos da experiência em Auschwitz sintetizam objetivos dos campos de concentração. Cara, vamos lá. Tu não precisa nem ler o texto. Se tu tiver uma base do que foi o Holocausto. O que está errado nessa? Sexo masculino. Cara, então as mulheres judias foram poupadas? Meu, os caras mataram mais de 6 milhões de judeus e outros tantos, centenas de milhares.
de ciganos, de eslavos, de comunistas, de democratas, de gays, independente do sexo. Aí olha só essa. Olha só que coisa bizarra isso. Só que fazia oposição. Meu, tu tem todo um elemento de etnicidade, que tu tem os comunistas e os liberais, e alguns nazistas, inclusive, que questionavam a hegemonia hitlerista. Esses caras, sim, foram perseguidos, foram presos, inclusive mortos. Mas, não é exclusivamente, pelo contrário, cara, a esmagadora maioria foram elementos étnicos que levaram judeus, principalmente, maior número, para esses campos. São práticas de desumanização. Pô, isso aqui tá boa, né? Depois a gente vai para o texto, porque se ele está me dizendo que é o trecho acima, eu vou ter que levar em consideração. Agora, de novo, os judeus, os ciganos, os eslavos, os homossexuais eram soldados inimigos? Não, né, gente? Os campos de concentração foram feitos para essas pessoas. Soldados inimigos até iam para campos de prisioneiros, mas a maioria era morta. E aí vamos ver. Aqui ele coloca dessa técnica de tatuagem. Então, eu vou ter que ir para o texto. Mas, por enquanto, está muito legal a ser, porque eu sei que isso aconteceu no Holocausto, né? Então, vamos lá. A partir do início de 42, em Auschwitz, e nos Lager subordinados, em 1944, cerca de 40, ou seja, os espaços de apoio de campos como Auschwitz, o número de controle dos prisioneiros não era somente costurado nas roupas, mas tatuado no antebraço esquerdo. A operação era pouco dolorosa, não durava mais que um minuto, mas era traumático. Porque esse sinal indelével, ou seja, tu não vai apagar, daqui não sairão mais. Vocês não têm mais um nome. Ó, a desumanização. Tu é um número. Tu é uma coisa. A violência da tatuagem era gratuita e tinha uma finalidade: ofender. Não bastavam os 3 números de pano costurados nas calças, no casaco, no agasalho. Não, não bastava. Era preciso mais. Uma mensagem não verbal, a fim de que o inocente sentisse escrito na carne a sua condenação. 40 anos depois, minha tatuagem se tornou parte do meu corpo. Não me vanglorio dela, nem me envergonho. Não exibo nem escondo. Mostro de má vontade a quem me pede por pura curiosidade. Prontamente, com ira, a quem se declara incrédulo. Muitas vezes os jovens me perguntam por que não a retiro, e isso me espanta, por que eu deveria? Não somos muitos no mundo sobreviventes a trazer esse testemunho. A desumanização que a letra C coloca está exatamente na ideia de acabar com o identitarismo. Tu acaba com a identidade. Tu cria a ideia de que tu é um gado qualquer pronto para o abate. Então, isso não tem nada a ver com colaborar ou não com os nazistas. Por isso está errada a E e a nossa letra C é a resposta. Essa aqui, gente, cara, o texto pula. Aí ele está me falando aqui, ó. A canção Mão da Limpeza foi lançada. A canção aborda a questão da presença da população negra brasileira no trabalho doméstico, cujas raízes históricas se relacionam com o contexto da escravidão, claro, né, gente? Desde que a primeira mulher negra saiu da senzala para trabalhar na Casa Grande, até hoje, a esmagadora maioria das mulheres que saem das periferias para trabalhar nas casas de gente com condições de pagar são mulheres pretas ou são mulheres com origem ligada às matrizes étnicas africanas. E, invariavelmente, são mulheres. Né? Raríssimos são os casos de homens que se tornam trabalhadores domésticos. E aí, quando aparece uma questão assim, deixa eu te dar uma dica. A URGS, ela gosta muito, e o Enem também, de valorizar as lutas sociais. De querer que tu entenda que a conquista ela é uma construção histórica de luta. Ela não é o benefício, a benesse, o presente dado por algum iluminado num gabinete do Senado ou da Câmara de Deputados ou um ministério. Ele é sempre o resultado futuro de uma luta que se estabelece historicamente para que a conquista ocorra. Aí vem comigo. Pasmem.
Lá em 1937 e 42, perdão, quando foi feita a consolidação das leis do trabalho, a CLT do Vargas, durante o Estado Novo, tanto trabalhadores agrícolas quanto empregadas domésticas não se enquadraram nos direitos trabalhistas. Pasmem, a um está certa. Somente em 2013 foi aprovada a emenda da PEC das domésticas. Isso é efeméride. A canção é 84. O vestibular foi 2024. Mas ele foi elaborado em 2023 e fazia 10 anos, em 2023, que se estabeleceu a equiparação aos trabalhadores domésticos. A Constituição de 88 já tinha incluído os trabalhadores rurais. Então, a 1 é verdadeira. Beleza. Então, eu estou entre A, entre D e E. Aí vem comigo. Na atualidade, a prevalência da população negra brasileira nos empregos domésticos, mulheres negras, era o que eu estava falando, mostra a persistência dessa condição que se iniciou na dualidade entre Casagrande e Senzala. 1 e 2, ou 1 e 2, ou 1 e 2 e 3. Aí, olha bem, a 3 está valorizando a luta das mulheres negras. Sempre isso vai estar certo na URGS. Tu está valorizando, inclusive, pessoas como a Laudelina de Campos Melo, que são anônimas aos livros didáticos. Anônimas. Até mesmo as entrelinhas dos livros de história. E aqui tu tens exatamente uma tentativa naquela época de luta por direitos que resultaria na CLT, não como uma benesse do governo, mas resultado das lutas históricas dos trabalhadores. Não é da gente se espantar que mulheres domésticas, lá na década de 30, lutassem por direitos. E por isso a 3 também é verdadeira. 1, 2 e 3, a resposta da questão 43. Aí, outra efeméride relacionada ao golpe de 64. Aqui, no caso, ele coloca o após. E ele coloca, aí na 44, uma relação que se estabeleceu depois. Agora, 31 de março, 1º de abril de 2024, memora-se, óbvio que não se celebra, nenhum golpe que extinga a democracia pode ser celebrado, memora-se o golpe de 1964. Aí vem comigo. Com relação à política externa da ditadura civil-militar, considere. Aqui é interessante que tem duas que se contradizem. Se elas se contradizem, uma estará certa, a outra equivocada. Por exemplo, uma diz que manteve uma política neutra em relação às eleições nos outros países, mesmo que elas pudessem levar a esquerda ao poder. A outra diz que não, que atuou para controlar os possíveis avanços de esquerda. Então, ou a 1 está certa, ou a 2 está certa. O que te parece mais lógico? Que a ditadura civil-militar ajudasse, até porque está me dizendo aqui, né? O Brasil se tornou aliado estratégico. E aí, olha bem o que eles fizeram. Eles não queriam, em hipótese alguma, que acontecessem vitórias como a da Frente Ampla na eleição de 71, lá no Uruguai. Observa, além de dar apoio permanente à ditadura do Stroessner, no Paraguai, as ações mais ousadas no período foram a participação no golpe de Estado que derrubou Juan José Torres na Bolívia, conduzindo Hugo Banzer, e a preparação de um plano para invadir o Uruguai, caso a esquerda vencesse. Então, puxa vida, a 1 é certa, a 2 é errada. E aqui, o texto me mostra que o Brasil se aproximou desses agentes repressivos para atuar conjuntamente. E mais, a 3 tem bastante a ver também com a Operação Condor, que se estabeleceria, sobretudo, a partir do Chile. Mas, durante o ano passado, eu falei várias vezes que um amigo e ex-professor meu, Henrique Serra Padrós, havia falecido no final de 2022 e que certamente a URGS faria alguma homenagem em relação àquilo que foi o seu mais, até me emociona de falar,
seu mais importante trabalho, o trabalho de contar a história documentada das diversas ditaduras do Cone Sul. Henrique Serra Padrós faz uma falta inacreditável para a intelectualidade brasileira. Então, letra D, 1 e 3. E agora, terminamos aqui com Primavera Árabe, que se iniciou a partir da Tunísia, que foi o primeiro país a enfraquecer os quadros ditatoriais, portanto, a 3 está errada, e se espalhou pelas áreas do norte da África, chegando à Líbia, na derrubada do Gaddafi, ao Egito, que depois até teve governos autoritários. E, cara, na época, o Facebook é que foi o grande elemento de propagação das mobilizações. E a Primavera Árabe, portanto, se inaugura a partir da Tunísia. E de lá essas redes de informação e indignação se estabeleceram. Inclusive, o grande estudioso disso é o sociólogo Manuel Castells. Então, a 1 e a 2 estão certas e a 3 está errada, porque a Tunísia, berço da Primavera Árabe, não instalou essa ditadura. Feito, minha galerinha! Obrigado pela atenção de vocês. Cuidem-se, comportem-se, não consumam substâncias ilícitas. Vamos construir a história da sua aprovação. Beijão!